Hoje você vai conhecer a história de São Domingos Sávio. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1842 e ele nasceu num vilarejo chamado Riva, na Itália. Ele era um dos 3 filhos de Carlo Sávio, um ferreiro, e de Brígida Agagliati, uma costureira. Eles eram uma família simples, mas cheia de fé. Ainda quando criança, ele ia à igreja para rezar. E se o templo estivesse fechado, ele se ajoelhava ali do lado de fora e permanecia lá até que a igreja se abrisse. E isso era com chuva, com sol, com forte sol, com neve ou muito frio. E a infância dele foi marcada por um grande acontecimento, que foi a primeira Eucaristia. Naquele tempo, a primeira Eucaristia era feita somente aos 12 anos, mas Domingos Sávio a recebeu aos 7. E cheio de fervor, ele se distinguia dos outros meninos, movido por um lema que ele mesmo adotou para a sua vida: antes morrer do que pecar. E na ocasião da primeira Eucaristia, ele escreveu os propósitos dele, que são conservados até hoje: confessar frequentemente e receber a Eucaristia quando o confessor permitir, santificar os dias de festa, ser amigo de Jesus e Maria. Por fim, o lema dele: prefiro morrer do que pecar. Ele ficava longe dos meninos bagunceiros e só fazia amizade com os de boa índole. Certo dia, os colegas de classe dele encheram de pedra a estufa da sala, e isso era considerado uma falta grave e poderia gerar expulsão de quem tinha feito isso. E os colegas acusaram Domingos como autor desse crime. E o mestre, o professor, que era um padre, mesmo sabendo que Domingos não era o responsável por aquilo, ele não tinha provas para provar o contrário. Os alunos meio que forjaram tudo para induzir de que Domingos havia feito aquilo, mas ele sabia que não era ele, porém teve que penalizá-lo. O padre ordenou que ele se ajoelhasse diante dos colegas e lhe deu uma bronca muito severa. Ele permaneceu de cabeça baixa e não falou nada. E ele só não foi expulso porque tinha um comportamento muito bom. Era como se fosse a primeira intercorrência com ele. Porém, um dia depois, a verdade veio à tona. E o padre procurou Domingos e perguntou a ele por que ele não havia dito nada, por que ele não havia se defendido. E a resposta dele ao padre foi de que ele precisava imitar a Jesus Cristo. E aí o padre falou: Domingos, explique melhor. E ele disse que Jesus foi acusado sem ter culpa e ficou em silêncio. E ainda completou que se ele tivesse se defendido, os outros alunos poderiam ter sido expulsos. E ele não queria o mal para ninguém. O padre ficou impressionado e fez uma retratação formal diante de toda a classe. Aos 12 anos, ele se encontrou com Dom Bosco e passou a fazer estudos secundários. Domingos Sávio foi um jovem cheio de sensibilidade. Era muito inteligente e tirava boas notas. E ele nunca deixou de lado a sua meta de alcançar a santidade. Por isso, estudava muito e rezava muito. E ele fundou a Companhia Imaculada Conceição, de onde saíram os melhores ajudantes de Dom Bosco. E Domingos Sávio não pensava só em si. Por muitas vezes ele disse a Dom Bosco: quantas almas esperam o nosso auxílio na Inglaterra? Oh, se eu tivesse forças e virtudes, queria ir agora mesmo, e com sermões e bom exemplo, convertê-las todas a Deus. Ele se tornou conhecido como uma pessoa de dons espirituais especiais, e que reconhecia a necessidade das pessoas, e tinha uma habilidade de profetizar. Tomado pela tuberculose aos 15 anos, voltou à casa dos pais, onde morreu serenamente. Com alegria de ir ao encontro do Senhor, exclamou aos pais: adeus, queridos pais, estou tendo uma visão linda. Que lindo! São Domingos Sávio foi beatificado em 1950 e canonizado em 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII. E ele é o padroeiro das pessoas que sofrem falsas acusações. São Domingos Sávio, um jovem menino que morreu cedo. Por mais que tenha vivido pouco, não foi pouco tempo para fazer muito. Parece meio confuso, mas ele conseguiu fazer história, fazer a diferença pelo pouco tempo que viveu e por onde viveu. Agora, sem sombra de dúvidas, o que mais me emocionou em todas as vezes que eu li a história é a visão que ele teve quando ele foi ao encontro de Deus, quando ele falece. Que lindo! E eu acho que esse que lindo é o que deve nos confortar, que deve nos motivar a buscarmos a santidade para podermos ter essa visão linda que ele teve. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, você deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal para você receber a história de outros santos. Que São Domingos Sávio interceda por nós e que Deus nos abençoe.